É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Estamos de volta com esse super comparativo entre a Chevrolet Montana e a Fiat Toro. E aí, qual você escolhe? Hoje é dia de comparativo de uma dupla que vai gerar grandes dúvidas dos compradores de picape e médio compactas aqui no Brasil. De um lado, a gente tem a Fiat Toro 1.3 na sua versão de entrada, do outro, Chevrolet Montana 1.2 na sua versão topo de linha. Mas, como quem escolhe é vocês, eu vou dar todas as informações, contar um pouquinho melhor sobre essas duas e no final, vocês que me falam, na mesma faixa de preço, qual delas você levaria para casa? O farol da Montana aqui é de LED e tem ajuste de altura e também acendedor automático. Já o da Fiat vem com lâmpadas halógenas, tem o DRL diurno em LED, mas vamos lembrar que a gente está pensando nessas comparações e em relação ao preço, essa aqui é a versão topo de linha e essa aqui é a versão de entrada, mas o preço tá aí na mesma. As diferenças aqui na lateral ficam por conta da roda, que a da Toro é aro 16 e tem calota e pneu de uso misto, e Montana aro 17 e a roda ali com acabamento escurecido. E as duas vêm com essa saia aí em preto fosco, a caixa de roda para dar uma carinha aí mais agressiva, mas é uma questão bem de design mesmo. Antes de a gente entrar a fundo na caçamba, que é uma das coisas que mais importa aqui na picape, bora falar um pouquinho de design. Então a gente vê que a Toro de fato é maior, mais larga, dá pra ver bem assim, né, comparando uma com a outra. E em relação, bom, ao conjunto óptico aqui, as duas são bem similares, né, separadão aqui do lado. A grande diferença é que a Montana colocou esse aplique aqui escuro, juntando as duas. Eu até achei que ia ser uma lanterna de LED também, mas não é. Quem sabe nas próximas versões. Agora bora mostrar as diferenças e semelhanças entre essas caçambas, começando pela abertura, de fato. Que a Toro é diferente, né, das convencionais. Ela vai aqui pro lado, e aqui também é essa parte. E esse tipo de abertura aqui ajuda para colocar e tirar coisa, porque ela é mais alta, né, que a Montana, então imagina se tivesse ainda a tampa aqui para você colocar, ia ser pior ainda. Mas então, esse aqui é o estilo, são 937 litros aqui e 750 quilos. Em relação aos frufrus, né, as comodidades aqui da caçamba, a Toro tem uma luz de LED, enquanto a Montana tem duas luzes de LED, tomada 12 volts, USB e USB-C. Segundo a Chevrolet, tem a melhor vedação da categoria e também tem a opção de capota elétrica. Então agora bora comparar um pouquinho com a da Montana, que tem já abertura diferente da Toro. Ela é aquela convencional para baixo. Uma vantagem é esse amortecimento, porque ela é uma porta pesada, então sem isso ia dificultar. E como ela é mais baixa aqui, né, a porta também não atrapalha, como eu falei lá na Toro, da vantagem de abrir para fora. Como ele é mais baixo aqui, não tem esse problema de colocar e tirar coisa. Inclusive, a tampa assim já ajuda você a colocar coisas maiores, né? Então você pode usar ela também como apoio. Em relação à capacidade, são 874 litros e 600 quilos aqui para Montana. Bora agora colocar em prova, então, essa capacidade entre Toro e Montana, vendo se tudo que cabe lá cabe aqui. Vamos colocar umas malinhas dentro dessa caçamba. Ó, coloquei aqui na Toro 3 malas grandes, 3 pequenas, 3 caixas e mais 2 garrafões. Agora bora ir lá na Montana, transferir tudo e ver como que se encaixa essa quantidade lá. Então esses 60 litros a menos aqui, ó, reflete nisso. 2 caixas e uma garrafa d'água ficou para fora. Toro levou em espaço da caçamba. Então aqui
dentro, a grande diferença entre Toro e Montana tá no acabamento. A Toro, ela tá mais simples, né? Uma versão de entrada, banco em tecido, enquanto a Montana ali já tá com banco de couro e tem uma pegada mais de carro de passeio. Aqui no meio, por exemplo, a Toro tem esse plástico, mas sem uma tampa para apoiar o braço. Já a Montana tem um apoio de braço de couro, tudo certinho. São nesses detalhes que a Montana leva pontos, o volante em couro, por exemplo, ao contrário da Toro, mas fora o acabamento, ambos têm bastante funcionalidades. Uma surpresa aqui em relação ao acabamento da Toro foi o cluster central, que é digital, ao contrário da Montana, né? Pensando naquela questão das versões, a gente pensa que a Montana teria um cluster central melhor, mas lá ele continua analógico e aqui digital, coloridão, muito bom. Em relação à multimídia, na Toro a gente tem uma de 7 polegadas, na Montana 8 polegadas, ambas coloridas. Na questão pessoal, acabei preferindo da Toro, achei o display mais bonito, enfim, as funcionalidades melhor. Mas a Montana, por exemplo, tem esse carregador de indução, que a Toro não tem. Então são detalhezinhos aí que a Montana leva nessas comodidades. Outra diferençazinha é a chave. Toro tá com a chave aqui canivete e Montana tá com chave presencial. Outra coisa que a Montana tem e a Toro não é a câmera de ré. E acho que, né, caçamba, é um carro grande, uma picape, então deveria já vir de série aqui na Toro também. A posição de dirigir é bem diferente entre as duas, enquanto a Toro você tá ali mais alta, né, uma sensação mais de picape mesmo. Aqui a cara é mais de um carro de passeio. A Montana, inclusive, tá na mesma base da Tracker, né, óbvio, com alguns ajustes ali para adaptar nessa carroceria, mas tem a mesma base, então a gente vê algumas coisas da Tracker aqui e essa posição de dirigir lembra bastante. Dá pra até esquecer que você tá numa picape. Aqui atrás, em relação ao espaço, a Montana me surpreendeu um pouquinho. Eu achei que a Toro ia ser maior, mas, de fato, ela é maior sim. Não tanto quanto eu imaginava. O conforto no espaço ficou pra lá, mesmo com um banco de tecido e tudo mais. Aqui é mais requintado, né? Mas esse conforto de posição mesmo, de tudo, tá na Toro. E os dois vêm com Isofix, cinto de 3 pontos, o encosto para a cabeça nos 3 lugares também e a alça auxiliar. Pausa para tomar aquela aguinha e já já a gente volta com a nossa segunda parte do Compara de hoje. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors.